Ok, agora vamos fazer uma viagem lá para os anos 50, final dos anos 50, a década que eu nasci, né? 1950, eu nasci ali em meados de 58. Mas vamos falar de um grande bloco que Palmares tinha. Era um bloco que tinha anarquia total. Se chamava o Bloco de Japaranduba. Ele não tinha nome, né? As pessoas chamavam, lá vem o Bloco de Japaranduba. E ficou batizado dessa forma. O que é que funcionava nele? A molecagem, a brincadeira, a farra, a festa, a participação, a algazarra. Então era um bloco que a gente dizia livre. As pessoas tinham liberdade de expressão, falavam, cantavam o que queriam, tá entendendo? E era muito interessante. Era um bloco que era composto com os servidores da cerâmica de Japaranduba e também os moradores daquela área ali. Ele saía lá da cerâmica, por ali, e entrava para a cidade, né? Sabe que tinha que atravessar a ponte, né, tal, e vinha para o centro da cidade. E mais ou menos no começo dos anos 60, no comecinho mesmo, eles resolveram arrumar um tema. E que tema era esse? Eles pegaram um trator com duas jaulas, que eram paliteiros que a gente chama paliteiros de carregar cana. Mas eles fecharam, ornamentaram direitinho, botaram algumas pessoas dentro, tudo pintado de piche e de óleo, né? Bananas. E aqueles caras ficavam pulando dentro das jaulas, né? Isso hoje seria uma sacanagem, né? A gente podia dizer que era contra a todos os princípios, né? Seria preconceito racial. Em 1960, no final dos anos 50 para o começo dos anos 60, surgiu uma música de carnaval que falava mais ou menos assim: dizem que 60 nego vai virar macaco. Você imagine uma coisa dessa hoje, um absurdo. Mas naquela época, não. Era algazarra. Eu acho que eles não tinham nem a noção do que estavam fazendo. E o que é? Os caras ficavam pulando dentro da jaula, pegando banana, comendo, né? Como se fossem realmente macacos, brincando com o povo, tal. E as pessoas tiravam de letra aquilo porque brincavam. Aquele era o motivo de fazer uma barulheira no carnaval, né? Que era um bloco de anarquia mesmo, certo? E eles faziam isso de propósito. Bebiam muito. Por quê? Os cortadores de cana gostavam da famosa cana de cabeça, né? Então eles bebiam aquelas coisas tal. E invadiam as ruas de Palmares. Esse bloco fechava praticamente o carnaval de nossa cidade. Era acompanhada só das pessoas mesmo, o pessoal com lata batendo, tipo a laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro, porque saíam umas 2 ou 3 laúças no meio, tal. E esse negócio era interessante demais para a nossa cidade, né? Fazia parte do calendário, que a gente pode dizer assim, do Carnaval de Palmares. Do meu tempo passado, de saudades, do tempo do ferroviário mesmo, dos grandes clubes. E no tempo do ferroviário era muito bom, que a gente dançava muito, que hoje acabou, né? Clube a gente não tem mais. Mas o clube do ferroviário, como gostaria que ainda voltasse aquele tempo. Meu pai, ali no Leão 13, Clube do Leão, ali na Frecaneca, eu dancei muitos carnavais ali. E meu pai também, ele fazia parte da comissão de lá. Na história de Palmares, embora eu não tenha vivido essa parte porque era muito garoto, mas tenho conhecimento, posso trazer registro, e alguns desses espetáculos eu chegava até a assistir com a minha mãe e com o meu pai e quase toda a sociedade palmarense, que era com relação aos grandes carnavais que Palmares tinha. Então, assim, existiam clubes que realizavam grandes bailes, chamavam gritos de carnaval, né? Entre eles, o óleo, os lenhadores, as pás douradas e até um pequeno clubezinho que existia da Cerâmica Japaranduba, que dava aos seus funcionários e os habitantes dali da região
do Arruado da Usina, de Japaranduba, também uma diversão durante o carnaval. Mas um fato muito relevante, e desse sim, a sociedade palmarense tinha a oportunidade de assistir, e eu ia com os meus pais, era assistir aos costos, chamava de costo. Era um desfile de carros, de familiares que enfeitavam os seus carros, jipes na sua grande maioria, botava a família em cima, todos trajados de carnaval, de figuras carnavalescas, tocando música, cantando, e a gente ficava ali na Vigário Mastro, aquela avenida onde hoje é localizado o Bradesco, né? As famílias enchiam os dois lados daquela avenida para que a gente pudesse assistir esses carros enfeitados e com os amigos e as famílias em cima deles, né? Quem gostava de brincar, quem podia brincar, vir cantando, desfilando para a população ficar ali, jogando confete, jogando serpentina e até uma brincadeira de molhar, ficavam eles jogando com as bombinhas água para quem estava do lado de lá, e a população também, quando dava o direito de jogar também, lançar água nessas figuras carnavalescas que desfilavam naqueles carros. E a esse espetáculo dava-se o nome de Corso Carnavalesco. Então, desse eu consegui assistir. Do resto, claro que até pela idade eu não podia participar, mas a história deixa registros e eu, logicamente, os guardo também com muito prazer. Eu sinto saudade dos carnavais, meu Deus, como eu me divertia. Aquelas músicas do carnaval, aquelas coisas assim antigas. Era carnaval, havia blocos aqui em Palmares, os blocos chamavam a atenção. Eu sinto saudade das minhas pernas boas para pular carnaval. Sinto muita saudade, viu? Sou Pedro Carlos do Cavalo Marinho, eu sou Rabeca do Caboclinho. Sou Pedro Carlos do Cavalo Marinho, eu sou Rabeca do Caboclinho. Bumba meu boi, maracatu e samba, frevo, ciranda e muito forró. Tem pau de sebo e corrida de saco, pastoreio, bacá, marteiro, é folclore do maior. Sou Pedro Carlos do Cavalo Marinho, eu sou Rabeca do Caboclinho. Vale lembrar que o clube literário que funcionou aqui nesse prédio histórico também realizavam seus carnavais para os sócios. Só existe até agora, no meu conhecimento, uma única foto que retrata a parte interna do clube literário. Inclusive existe até painéis aqui nas paredes que eram lembrando o período carnavalesco, creio eu. Então aqui também havia o momento da considerada alta sociedade da época, né, frequentar a instituição aqui do antigo clube literário. Lembro dos carnavais de Palmares, lembro. Eu lembro que de manhã passava a Laúça, passava os índios, que era a Rabeca, né? Parece que era um grupo de Rabeca. Pastoril. Do pastoril. Aí à tarde tinha os desfiles de carro, a turma com mangueira, dando banho em quem passava no carro. Também o pessoal que estava no carro dava banho em quem estava na calçada. E à noite tinha os blocos. 7 horas da noite começava o desfile dos blocos. Quando era 10 horas da noite, a rua Visconde do Rio Branco ficava cheia de gente para ver a turma passar com as fantasias para o ferroviário. E também tinha uma cena muito engraçada aqui, Dona Zuleide, na época ela morava aqui na Rua Nova, e na Rua Visconde do Rio Branco, e ela não ia para o ferroviário caminhando normalmente. Aí vinha um bocado de menino, ela já saía dançando, fazendo passo até chegar o ferroviário. Desfilava muito bem, dançava bem. Então todo mundo ficava na rua para ver Dona Zuleide, que ela vai agora para o ferroviário. E todos os dias era uma fantasia diferente. Também era tradicional a escolha do Rei Momo aqui em Palmares. Então, existe duas personalidades ligadas à cultura palmarense que marcaram a história dos velhos carnavais, que foi Seu Sná e Zui, né, popularmente conhecido.
Então havia o desfile do Rei Momo pelas ruas da cidade, e quando chegavam na Praça Paulo Paranhos, existia a cerimônia da entrega da chave da cidade ao Rei Momo. Então, simbolizando que no período do carnaval também era o reinado do Momo, do rei. E durante aqueles dias de carnaval, a função dele era alegrar os munícipes e reinar com muita alegria e diversão saudável, né? Para as tradicionais famílias, amigos e pessoas que admiravam o carnaval aqui em Palmares. Isnar era uma pessoa muito importante em Palmares. Ele foi do lenhador, ele foi Rei Momo muito tempo. Aí depois chegou a idade, não quis mais sair. Aí depois, com o correr do tempo, em 78, 79 por aí, ele me convidou. Aí me convidou para ser Rei Momo. Aí eu fui lá no lenhador, aí ele enfeitou o carro para eu sair mais a gente, organizando tudo direitinho. Era uma pessoa boa. E ao correr do tempo, foi que ele chegou a ficar de cama, doente. Aí foi quando determinou tudo, acabou tudo. Esse anel a gente usava como era um símbolo de que era o rei, o anel original do Rei Momo. Aí legal, os carnavais de Palmares eu curti muito. Saí do bloco de Rebeca, Veludo do Pife. Dancei muito carnaval nas Pais Douradas, no Lenhadores, Rebeca, né, que era o tradicional bloco. Eu já saí já no Caboclinho. Nas Poaras, saí vários anos nas Poaras. Aí era assim, os bons carnavais de Palmares, o pessoal na rua, os blocos saindo na rua, o pessoal saía de jipe. Era um carnaval animado de Palmares. Eu participei muito dos carnavais de Palmares. Era bom demais e até hoje é bom. Cada um que gosta do carnaval, todo mundo gosta do carnaval. Eu gosto de carnaval, só não participo mais. Mas eu adoro carnaval, curti muito carnaval em Palmares. Lembrando-vos que na quarta-feira de cinza saía também pela manhã o tradicional bacalhau. Então eles percorriam o centro da cidade e até o antigo mercado, saíam recolhendo, né, donativos, e quando era meio-dia em ponto é que era encerrado o ciclo carnavalesco aqui em Palmares, devido já ao início das cinzas e o início da quaresma. Mas até ao meio-dia, todas essas instituições vivenciavam mesmo. Naquela época, as pessoas não falavam muito do Galo da Madrugada, não frequentavam muito as praias. Meu nome é Roberto, palmarense, filho de José Rafael, ex-ferroviário, presidente da banda 15 de Novembro e fundador do bloco Óleo 3. É interessante a gente falar do óleo como ser fundada. O meu pai, ele gostava de brincar carnaval com os amigos, e ele vendo a brincadeira como era, e resolveu, através de alguns incentivos, de formar um clube, uma brincadeira, um bloco. E foi quando ele começou a formar esse bloco com o nome Óleo 3, como ele estivesse representando o ferroviário. Ele trabalhava na máquina ferroviário e ali existia óleo, essas coisas, então eu acho que existia o tal de algum óleo, que ele botou Óleo 3. Então, daí veio a fundação do bloco Óleo 3 e alguns amigos que apoiaram ele, tinha alguns apoios, então ele contratava a orquestra saía atrás do bloco, e na frente, a multidão, tanto de lado como atrás, era pulando um carnaval. Ele saía da concentração que era de frente à nossa casa.
a gente era tudo criança. E todo ano que a gente ia fazer o carro alegórico, a gente tanto ia para garagem onde era confeccionado o carro e enfeitado, e as moças que eram contratadas, assim, chamadas, convidadas, eram escolhidas por filhas meninas direitas que era convidada e aceitava o convite da gente, de meu pai, para sair representando o bloco do óleo, que era na rua Letácio Montenegro, ali de lado da Escola Crescer. Eu me lembrei hoje de uma passista que desfilou também no carro alegórico no óleo. Chama-se Lita. Ela é filha do finado Zuquinha, ferroviário, Dona Nina, irmã de Jorge, que tocava tarol, carnaval com a gente. E hoje eu me encontrei com ela. Na época que ela desfilou no carro, ela era a passista, era considerada a melhor de Palmares, porque ela pulava carnaval na ponta dos dois dedos do pé, ela ficava sapateando e fechava, o povo abria a roda assim dentro do clube do ferroviário, quando meu pai levava as moças que desfilavam no carro para o clube para homenagear elas e escolher a melhor, a rainha do carnaval. Então o povo abria a ala para ela se apresentar, ela dançava, ela fazia gosto, você vê, rodava feito um peão assim, pulando nos dois pés. Eu tenho saudade do carnaval, e eu fui muito feliz que existia carnaval aqui em Palmares, só num passo aí, pulando na pontinha do pé, viu? E era muito aplaudida, era muito querida aqui em Palmares. Hoje, como não tem carnaval mais, eu não posso fazer mais nada. Meu nome é Joselita Vasconcelos de Oliveira, muito conhecida como Lita. Sou filha de Juquinha, ex-ferroviário de Palmares. Eu sou a primeira passista do óleo 3. Eu me lembro que quando eu fui sair no carro do óleo, ele era muito alto, foi preciso 2 pessoas, 3 me subir para ficar lá em cima. E então, no começo, na rua, era muita gente, era muita multidão para ver a gente. Dava Deus, soltava muito beijo para o povo, e o povo me aplaudia muito. Eu me lembro quando eu chegava no ferroviário, teve de carnaval, aí quando tocava a primeira música, aí muita gente, lotado o ferroviário, todo mundo levantava para me ver eu dançando na pontinha do pé. Eu dançava, eu pulava na pontinha do pé e era muito aplaudida. Eu fiquei muito conhecida aqui em Palmares como passista. Todo mundo até hoje fala de mim, que eu fazia passo muito bem. Eu danço, né? Eu danço muito ainda. Dança em casa, né? Danço em casa, danço aqui para mim não ver. Aí no outro lado a minha bota para rir comigo, eu danço muito. Aqui o carnaval aqui na rua era muito bom, era muita gente, muita gente. Eu ia fazer passo aí na rua, quando eu via estava aquela roda grande. Eu sozinha naquele meio pulando, sozinha na pontinha do pé, era gente me aplaudindo. Existia muitos blocos, meus irmãos tocavam, né? Meus irmãos tocavam, eu achava muito alegre, estava muito alegre. E eu saía, até qualquer bloco que tinha aqui eu saía para brincar. E veio uma turma do Recife para o ferroviário sentar numa mesa em frente e me chamaram para me conhecer, perguntando de quem eu era filha. Eu disse que era filha de um ferroviário, Juquinha, e mandaram eu fazer passo para eles verem. Eles gostaram muito, me aplaudiram muito. O único bloco era o nosso, que tinha uma figurinista chamado Geraldo. Era figurinista, que o apelido dele era Deda. Ele já faleceu há alguns anos atrás, 5 a 6 anos. E ele era um figurinista das fantasias. Quando as moças chegavam lá em casa, a gente tudo criança, ele já estava lá dentro, ia para os quartos para costurar, completar, apertar, afogar, uma coisa que tivesse para deixar tudo certinho. E de 4 horas da tarde, elas subiam no carro alegórico, que já estava na frente de casa, e dali a gente saía pelas ruas da cidade. E cada ano a gente fazia esse carro
A gente fez ele dentro da garagem da antiga Rio Una. E o dono da Rio Una era seu Gesso. E a gente fez ainda uns 3 anos, a gente construiu esse carro alegórico lá. A gente construiu também ali ao lado quase do posto de gasolina ali, o posto Shell. Ali encostado à vidraçaria de João, do rapaz que tem uma vidraçaria. E ali era o fundo da sede da banda de música. A gente entrava pela frente da sede, ia por dentro da sede e lá atrás no quintal tinha um terreno grande que pega a parte. E a gente construiu ali ainda também várias vezes. E também a gente construiu ali na Rua Luzia Pedrosa, numa garagem também, que era de Grivaldo Gomes, o pai de Júnior, hoje em dia, que tem o petisco ali de esquina. E a gente construiu ali várias vezes. Era construído por várias, eu, meu pai e meus irmãos, e tinha umas 2, 3, 4 pessoas que ajudavam a fazer a alegoria. E enquanto a gente estava organizando ali, o povo estava chegando no dia que era para a gente sair, que era no domingo, a rua já estava lotada e a gente ia sair 4 horas por causa do sol, e a gente saía de 4 horas e outros, como o Lenhador, como as Pai Dourada, como o Clube Literário, os outros saíam sempre adiantado, ou na frente ou depois que a gente se apresentasse, para não haver confronto, encontro dos dois. E a gente saía como parecia o galo da madrugada hoje. Multidões de gente, a gente tudo pequeno acompanhando a orquestra, acompanhando o carro, observando as meninas para não se ter algum problema. E hoje a gente não vê isso mais. Por quê? Porque falta de apoio. O povo hoje em dia passa a semana todinha aqui curtindo, esperando um trio elétrico sair. Quando sai, termina o carnaval. Acabou-se. E você, que naquela época existisse o que a gente está fazendo hoje, filmagem, você ia ver o que é carnaval. O carnaval daqui de Palmares começava, Zé Pereira no sábado, saindo da estação. Chegava o trem ou de Catende, quando era de Catende era de Ribeirão por ali, parava aqui na estação, a música tocando e o frevo começando, todo mundo pulando, vinha para a rua, depois ia para o ferroviário. E eu dentro pulando, eu estava dentro brincando, pulando com a minha família. Era muito bom, tinha a Rebeca, tinha Caboculinho, tinha os cavalos muito bonitos, enfeitados, e hoje aqui a gente não vê nada, não só mais. O que tiver uns carros tocando as músicas feias, que não é que nem carnaval não é. Como a gente fazia o carro? A gente escolhia a garagem, tal canto a gente vai fazer, vamos fazer ali, bora. Então juntava meu pai, que meu pai era o cabeça, Rafael, era o cabeça, era quem sabia como fazer. Aí comprava aquela linha de casa, 2 linhas, vamos dizer, de 10 metros. Aí 10 de um lado e 10 do outro, e lá fazia o lastro, que era o lastro do carro. E colocava embaixo rodas de carro com molas, e na frente também tinha o guia. A gente subia a ladeira, descia a ladeira aqui dentro de Palmares e parecia que o carro era a motor. E era iluminado. Eu me lembro como hoje, que era o pai de Help, que emprestava um motor de energia. A gente colocava lá atrás no carro, por trás da última passista que ficava em cima de uma lua ou era de um globo. Então por trás, embaixo, ele emprestava o motor de energia e a gente instalava ele ali, botava iluminação na lua, no globo, em todas aquelas coisas que a gente construía em cima. Aí quando era na hora de sair, a gente tinha, não ligava naquela hora, quando dava 5 horas que já estava escurecendo, aí a gente ia lá atrás, parava o carro e puxava o motor. Aí a luz acendia, aí ficava parecendo como um andor que o pessoal faz à noite aqui na procissão. Aquilo todo iluminado, lindo, lindo, lindo. E embaixo era multidão,
a orquestra tocando aquele frevo, vassourinha. Era negócio que você entrava na poeira e saía, e no outro dia você estava doido que saísse de novo, porque era bom demais, era bonito. A rua era lotada de gente, lotada, só saíam para ir para casa. Quando a gente já se apresentava, chegando pelo centro, pelas várias ruas da cidade, já era quase 6 horas da noite, quando a gente recolhia. A gente chegava já tudo cansado, porque a gente andava dentro de Palmares. A gente subia, Letácio Montenegro, às vezes pegava voltando, saía ali na esquina da Frei Caneca, olhava se o lenhador tinha saído, porque tinha que sair primeiro ou depois para não haver encontro. Era muito bom naquela época, e durante o dia, couço, mela-mela. Hoje era negócio que você dava gosto ver. O povo vinha de fora para vir para Palmares, por quê? Eu me lembro também que tinha rádio cultura dos Palmares na Rua Canaisácio. Eu era convidada todo sábado para tirar concurso de passo e sempre eu ganhava. Era no auditório. No auditório de droga, né? Era rádio cultura. O bloco Óleo 3 é da década de 60 até 78. Aí daí para frente meu pai foi desanimando por falta de apoio e terminou a gente não colocando mais o bloco para o carnaval por falta de apoio. Aqui sou Bugi, presidente do Bloco do Açudão. Aqui é o símbolo do Açudão, que é a nossa bandeira, onde aqui é a sede do Açudão, onde nós fazíamos nossos ensaios, onde criava toda a cultura do Açudão, era aqui, que nós criava aqui na sede. E era daqui da sede, onde o bloco saía para ir para a avenida. O bloco foi fundado em 1983. Aí nós sentemos, eu, Jota, Juarez, a Maria de Serginho, porque os amigos assim, mas rapaz, o Açudão está acabando, o açude, isso aí disse assim, não, vou fazer o bloco do Açudão para ficar levando o nome do Açudão, mas os amigos aqui, podiam sempre o povo relembrar que aqui em Santa Luzia existia o açude. Aí no primeiro ano, minha gente, saiu com pouca pessoa, a gente saiu com uma parte de poucos instrumentos, porque era um bloco novo, que ninguém tinha conhecimento. Mas através do segundo ano, aí foi aumentando. Aumentou, que nós chegamos a uma quantidade com uma bateria, nós tínhamos 50 pessoas só na bateria de baque. E fora as alas que tinha apresentando. Em 1989, eu registrei o Açudão. Aí o Açudão deixou de ser pagão, porque da hora quando o menino nasce, que ele não foi registrado, ele é pagão. Depois que a gente passou para registrar ele deixou de ser pagão, porque a gente o Açudão passou para ser conhecido na Receita Federal e na IPTU, que a gente se inscreveu na IPTU sobre o Açudão. Então, no Açudão, a gente criou a cadência do samba-enredo e eu lembro que havia 50 componentes tocando com a gente. Nós tínhamos porta-bandeira, mestre-sala e nós também apresentávamos também sobre com o mestre pequeno a capoeira. Sobre essas alas eu lembro da equipe de Rebeca que saiu com os índios dele também com a gente. De pequeno também, que o mestre pequeno, que você falou sobre a ala de capoeira dele também saiu junto com a gente, a ala das baianas. Então eu fui o criador da letra do samba-enredo do Açudão. Eu vou falar um pedaço da letra que eu fiz, mas no caso eu fui o compositor, mas quem cantava era meu irmão, mas eu vou cantar um pedacinho. Mesmo que não saia bom, mas ter a ideia pelo menos do começo como foi. Invade a alegria e o coração, mas que vontade, na avenida vai passando, é o Açudão contagiando, com fé, esperança e liberdade. É janeiro, fevereiro, já chegou quem eu queria, vou cair na gandaia com a minha bateria. Carnaval é alegria, é o meu jeito de viver, no balanço da mulata, deixa tudo acontecer. Sapuara tem talento, é pra mostrar mesmo seu dom, homem se veste de mulher e meros lábios de batom.
O açudão foi de 1983 e o último ano que ela desfilou foi em 2007. Me explica aí, explica pra gente, Bugi, por que o açudão parou em 2007? Porque foi por falta de apoio, entendeu? Por falta de apoio, aí eu só pude desfilar, porque o último ano, ser justo, porque em 2007 foi o último ano que eu pude desfilar, porque o ex-prefeito Noelino deu um apoio, aí foi que eu pude desfilar do jeito que eu desfilei com a garota açudão. Tudo era por minha conta, chegou um tempo que eu não pude mais botar o bloco do açudão. Mas quem sabe lá na frente que uma pessoa, qualquer pessoa que tiver boa vontade de ver o açudão desfilar na avenida, porque a gente vai para a avenida, porque ainda nós tem compositor, nós tem várias pessoas do grupo do açudão, ainda está em pé ainda, só falta ter um incentivo para a gente botar o bloco na avenida. Isso aqui é o nosso estatuto do açudão, tá? Para vocês verem, tá vendo? Aqui é o estatuto, vou mostrando como é tudo, as coisas, como tudinho, ó, tá vendo? Tudo em ordem, tá vendo? Como tá tudo certinho, aqui tudo em ordem. Aqui é a parte da diretoria, que aí é tudo registrado. Aqui é o registro do CNPJ, aqui aí o açudão está em dias, para ver que ele está parado, mas ele está em dias. Qualquer hora que ele quiser funcionar, ele está pronto para funcionar. Agora que cabe que o pessoal que tiver boa vontade de querer botar o açudão, isso aqui era um pouco tempo que ele desfilou, tá vendo tudo, os pessoal que saía também parte. Isso aqui eu tenho com aquelas pessoas que sempre ajudavam o açudão, eu passava e dava esse certificado do açudão, tá vendo aqui, ó. Isso aqui é as carteiras dos meninos que desfilavam do açudão, tudo com a credencial, tudinho, com a carteirinha, sabendo que ele fazia parte do açudão. O açudão não só era uma escola de samba, o açudão tinha um projeto Razão Social, que ensinava os jovens aqui de Santa Luzia. De Santa Luzia não, de vários cantos que tinha. Nós tínhamos nosso amigo Jota, que ensinava no teclado. Tinha nosso amigo Marcelo, que ensinava a tocar cavaquinho, que é uma grande coisa que os jovens têm que aprender. Ensinava violão. Tinha Juarez, que ensinava datilografia. O projeto eu não pude dar continuidade, porque falta de recurso. Porque para manter um projeto desse nível aí, a gente tem que ter recurso. Porque ou eu parava para cuidar do projeto, e como era que eu podia cuidar da escola de samba? Tirar dinheiro de um canto para cobrir outro, porque falta de apoio. Porque uma coisa vai para frente se tiver apoio. Que não tiver apoio, a gente não pode ir à frente. Aí eu parei, tive que parar aí, nessa parte aí. E vontade eu tinha de continuar o projeto. Agora só que eu não posso fazer porque eu não tenho recurso. Quando a escola de samba do açudão saía daqui da sede, vinha professor Douglas, vinha a gente do Bezerra, que chama conhecido Cursinho, Tadeu Miranda, quando antigamente era deputado, era Noelino, vinha Genésio, que é da farmácia 24 horas, e vinha várias pessoas de Santa Cidade que vinham olhar o desfile do açudão. E ele tinha um grande prazer de ver a escola de samba do açudão apresentando na avenida. Era esses colaboradores que ajudavam, era esse colaborador que eu podia contar com ele para ajudar o açudão, porque a despesa do açudão era muito, ele sabia que era muita coisa para eu investir, porque era uma coisa. A gente tinha que dar a roupa e a fantasia das alas todinha, tudo tinha que sair do bolso da gente, que a gente tinha que sair de tirar do bolso. Aí foi por isso que eu não dei mais continuidade, porque quando ele estava assim, ele ajudava. E os outros, quando eu ia, tinha muitos cantar com esse menino. Quando eu ia fazer muita coisa atrás de patrocinador, algumas pessoas não davam. Aí chegavam esses caras assim e diziam, olha, deu uma ajudada assim, quando eu partia um ofício, eles ajudavam. O que ele dava de coração, e eu juntava, tirar o direito da minha barraquinha, que nem Jota sabe aqui, para botar a escola para desfilar. E botava. Mas chegou a ocasião de eu não poder mais manter a escola. Foi por isso que eu parei. Mas quem sabe, lá na frente, que qualquer pessoa que tiver boa vontade de ver o açudão desfilar na avenida,
Porque a gente não vai para a avenida, nós tem compositor, nós tem várias pessoas do grupo do Açudão, ainda está em pé ainda, só falta ter um incentivo para a gente botar o bloco na avenida. Sou Bugi, presidente do Açudão, que faço parte das histórias dos carnavais de Palmares. Hoje eu sinto muita saudade, meu filho, muita saudade mesmo de Rabeca, porque agora o nome dele mesmo não era Rabeca não, sabe? O nome dele mesmo era José Francisco Lins, sabe? Mas ele só era conhecido por Rabeca por causa da brincadeira. Ele era um artista popular, né? Era. Oxe, ele fazia cada uma coisa, assim que eu ficava, ai pronto, e se eu posso brincar, eu brincava com a família de tudinho. Aí o negócio é porque eu não posso brincar. Mas se eu pudesse, hoje se ele fosse vivo, eu estava fingindo que estava, mas já estava brincando, mas ele. Assim era que tivesse uma festa, a ver se eu não ia. A senhora sente muita falta dele. Hoje eu sinto muita falta dele. Ah, velho, não sei pra que tu morreu agora, porque senão eu estava brincando mais devagar. E tudinho, a gente toda. Era muito bom demais.